Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Espero que realmente essa noite possa ser um momento onde nós estaremos orando, louvando e nos edificando com tudo que será feito aqui, certo? Nesse primeiro momento eu queria convidar vocês a ficarem em pé para que nós possamos orar para dar início a essa noite. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela comunhão com nossos irmãos, a presença de cada um que pôde estar aqui juntamente conosco. O Senhor possa ser com a vida de cada um. Te agradecemos, meu Deus, pelos livramentos e as bênçãos concedidas a nós durante essa semana e até aqui, onde nós estamos. E, Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor possa guiar tudo o que será feito aqui, Pai. Que realmente seja para a honra e glória do Teu nome, somente para isso, Pai. Também quero te pedir pelas pessoas que ainda não chegaram, as pessoas que possivelmente estão no caminho, que o Senhor possa trazê-las em paz também, assim como nos trouxe. É assim que eu te oro, te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Pessoal, para a gente dar início ao nossa programação, depois da oração, nós vamos ter um momento missionário. Para as pessoas que não são da nossa igreja, né, que estão nos visitando, né, esse momento é onde nós tiramos para orar por missões. Né? Nós vamos tirar um momento realmente para nós estarmos intercedendo pelos nossos missionários. E quem ficou encarregado desse momento missionário sou eu, certo? A gente sempre fala sobre muitos países, né, os países que têm perseguições, a gente já falou sobre portas abertas, já falou sobre, enfim, países que sofrem por amor ao Evangelho, né, pessoas que sofrem por isso. Hoje eu vou falar sobre pessoas, mas uma galerinha menor, que são as crianças. Né? A gente sabe que normalmente tem muitas famílias muitos missionários que vão e formam suas famílias nos países onde elas estão. E ali ela tem seus filhos, né? E ali eles vão viver naquele ambiente onde muitas vezes eles são perseguidos por aquilo que eles acreditam. E querendo ou não, direta e indiretamente, essas crianças sofrem também. Né? Se você tem um artigo no Portas Abertas que saiu recentemente que ele fala sobre isso, né? Como as crianças elas passam por muitas coisas, né? Por muitas dificuldades, por uma discriminação em escolas, discriminação até na hora de serem registradas, né? Quando nascem, por realmente os seus pais serem cristãos. Eu não falo só de missionários, mas falo também sobre as pessoas que já aceitaram lá e também têm os seus filhos. Então, o artigo é grande, né? Fala sobre algumas coisas e eu acho que vocês podem ler depois. É muito bom. Né? E eu estou aqui realmente para que nós possamos interceder. Né? Porque os pais já sofrem com isso e eu acho que você ver seu filho sofrendo junto é um agravante ainda maior. Né? Realmente você precisa de forças para se manter firme, falando do Evangelho, sofrendo o que você está sofrendo, vendo seu filho, infelizmente, sofrendo também juntamente com você. Né? Eu sei que deve ser uma situação bem dolorosa para os pais que sofrem isso. Enfim, para não me alongar muito, eu não trouxe pedidos feitos aqui, mas o pedido que eu vou deixar para vocês orarem é orar por essas famílias, né, por essas crianças, para que realmente elas possam conseguir viver juntamente com suas famílias e mesmo que sofram, mas que Deus possa estar consolando e ajudando a vida delas, tá bom? Então, vocês podem se dividir em grupos de 3, né, aí divisão, e podem estar orando nesse momento, tá bom? Amém. Amém. Agora, dando continuidade, queria convidar a galera do louvor, né, que vai estar aí nos conduzindo em louvor ao nosso Deus. Sei o Wesley, não, Wesley.
Alô, som, pronto, agora deu certo. Eu queria convidar todo mundo para ficar de pé, para que a gente possa iniciar esse momento de louvor todos juntos. Me ajuda a caminhar.
Mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, aprovado serei agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Amém. Vocês podem sentar. Amém? Agora, a gente vai para o nosso momento de estudo. Eu queria convidar aqui o Bruno. Pessoal, o Bruno aí, a gente conheceu ele através de um amigo nosso, daqui da igreja, que é o Lucas, certo? E a gente conheceu ele na época do Vidas para Cristo. Vidas para Cristo é um movimento universitário, acho que a grande maioria deve saber, né? E a gente conheceu ele através desses dois momentos, contando com o Lucas, como no Vidas, né? Ele é da igreja Comunidade Discípulos de Jesus, né? E ele vai estar aqui hoje, juntamente conosco, transmitindo a palavra do Senhor. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Bruno, Pai. Te pedimos agora que ele possa ser instrumento teu para falar as nossas vidas, meu Deus, os nossos corações. Que tudo que for falado seja para a nossa edificação e para o nosso amadurecimento, Pai. É assim que eu te oro, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Só me ajeitar aqui, pessoal, um momento. Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito feliz de estar aqui hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno. E como já foi dito, sou da comunidade Discípulos de Jesus. Esses dois aqui que estão comigo também fazem parte lá da nossa igreja. São irmãos de outra parte do corpo, né? E eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Feliz de ter sido convidado pela Larissa a falar desse tema que é tão importante e relevante para a igreja, que é o desânimo espiritual. Mas antes de entrar diretamente no nosso texto, que a gente vai estar meditando hoje, eu quero que vocês imaginem comigo duas histórias. A história de duas pessoas. A primeira pessoa é o Isaac. Isaac é um jovem de 27 anos, moreno, de boa aparência, formado em administração. E ele estava indo muito bem na sua carreira, na sua empresa, mas devido à pandemia, recentemente o Isaac ele perdeu seu emprego. E faz alguns meses que o Isaac está andando de Uber, trabalhando com aplicativos, para conseguir levantar um dinheirinho, para ele conseguir ir atrás dos seus sonhos. Ele é um jovem muito determinado, sonhador, mas o Isaac ele tem um grande defeito. Ele não é cristão. Ele nunca entregou a sua vida a Cristo. E isso é algo que pesa na sua vida, porque ele busca alegria em muitas coisas, ele busca satisfação em muitas coisas nesse mundo, mas ele não encontra satisfação para a alma, fora as ansiedades que ele passa, os momentos de tristeza que ele enfrenta, que são profundos na sua casa. Isaac, ele não é cristão e até faz sentido a gente entender por que ele passa por momentos tão difíceis assim na sua alma. A segunda história é a história da Joana. Joana é uma menina loira, de olhos claros, que está no seu 6º semestre de agronomia na Universidade Federal. E a Joana, ela, logo quando entrou na universidade, ela conheceu o famoso grupo Vidas para Cristo. E por causa desse grupo, ela começou a se aproximar da igreja, começou a se aproximar de Jesus, começou a frequentar uma igreja perto da sua casa. E ela, por causa desse frequentar, de conhecer mais da palavra de Deus, ela decidiu entregar sua vida a Jesus. E quando ela entregou a sua vida a Jesus ali, o Senhor transformou a vida dela. E fazem 2 anos que Joana ela é cristã. Mas nos últimos meses, Joana tem enfrentado um problema muito grave. Ela também tem passado por grandes ansiedades, por um grande abatimento de alma. Talvez quem não conhecesse Joana e soubesse que ela é cristã, olhasse para a vida dela e pensasse assim, essa menina não é tão feliz assim não. Tem algo de errado com essa menina. Como é que ela pode ser cristã e passa por momentos que parece que ela está tão triste? Como ela pode ser cristã e passa por momentos tão difíceis no seu coração, parecidos como o salmista, no Salmo 42, ele escreve no versículo 5, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ela passa por momentos tensos. Mas uma coisa que não faz sentido na maioria das pessoas quando olha para a vida dela é assim, como é que Joana pode passar por tudo isso, sendo ela uma menina cristã? Em geral, só pode haver 2 causas. Uma pessoa ela passa por isso, primeiro, talvez essa pessoa ela nunca tenha se tornado cristã na vida. Talvez ela nunca tenha tido um encontro com Jesus, então sua alma passa por dificuldades que ela não sabe lidar. Ou então, que é o caso de Joana, ela está passando por um desânimo espiritual. Ela está enfrentando um momento da vida onde ela está deixando de desfrutar as alegrias que Cristo proporciona. Ela está deixando de ser tão apaixonada por Jesus como ela era. E ela está deixando de ser um instrumento de Deus para o avanço do reino onde quer que ela ande. O desânimo espiritual faz com que muitas vezes ela pareça até que não é cristã. E aí a gente chega no nosso cerne. Como lidar com o desânimo espiritual? Como lidar com essa causa tão pesada que leva a gente a deixar de desfrutar aquilo que Deus tem para nós, que é uma alegria indizível, que é uma paz impressionante?
Como lidar com o desânimo espiritual? Que muitas vezes nos impedem de pregar o evangelho, de ser completamente apaixonado por Jesus. Como lidar com isso? A resposta para nós vai estar num texto que está em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Se você puder, abra sua Bíblia comigo aí. Esta é justamente uma parábola que Jesus contou para que a gente pudesse não desanimar. Larissa, você pode só desligar esse ventilador para mim aqui, por favor? Desligar. Está voando tudo aqui. Como lidar com o desânimo espiritual? Jesus conta uma parábola justamente para lidar com o desânimo. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. E a resposta para a gente lidar com esse desânimo espiritual vai ser duas coisas, já dando um spoiler para você. Vai ser a gente lembrando quem Deus é e quem nós somos. Se nós lembrarmos dessas duas verdades, nós saberemos lidar com o desânimo espiritual. Então abra aí a sua Bíblia em Lucas 18, do verso 1 ao verso 8. E se você já tiver aberto, se levante aí para a gente ler as Escrituras do Senhor. Amém. Em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, diz assim, vou ler para vocês, depois eu explico melhor o contexto. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Antes da gente sentar, vamos fazer uma oração para o Senhor abençoar o nosso tempo aqui. Senhor Deus poderoso, Pai Santo, muito obrigado por estar hoje nessa igreja, Senhor Deus. Por estar hoje com esses irmãos aqui. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo repouse sobre nós, nos livrando de todo desânimo espiritual. Se há alguém que não Te conhece aqui, Senhor Deus, que possa Te conhecer de forma verdadeira. Se há alguém que está afastado de Ti, Senhor Deus, que possa se aproximar. Pai, vem avivar a nossa fé hoje. Vem nos fazer Te amar mais. Precisamos da Tua graça e misericórdia nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nesse bloco de pensamento aqui, de Lucas, do final do capítulo 17 até metade de Lucas 18, Jesus ele vai estar aqui com um bloco de pensamento. Ele está falando sobre a volta do reino de Deus. Ele está falando sobre a volta dele para buscar os seus. E aí no final do capítulo 17, ele já está falando ali que ele vai vir buscar a forma como o reino dele virá. E aí então ele entra no início do capítulo 18, que ele vai começar a nos ensinar como a gente deve viver até a volta dele. E ele sabe que a gente vai enfrentar muitos desânimos, muitas dificuldades. Quantos aqui acham que a vida é fácil? Tranquila, não tem nenhuma preocupação, nada para perturbar a nossa alma. Tudo dá sempre certo, como a gente planeja, né? Já acorda cedo para ir pegar o ônibus e perde o ônibus, aí você dá glória a Deus. As coisas acontecem exatamente como a gente espera. Não, não é bem assim. E aí Jesus vai falar lá no verso 1, que ele contou essa parábola justamente para as pessoas nunca desanimarem e orarem sempre. Um grande antídoto para o desânimo espiritual, para o desânimo, é a vida de oração.
Em outras passagens vai ser dito que nós devemos orar sem cessar. Mas sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muitos jovens que eles amam muito ler a Bíblia, amam estudar sobre teologia, mas oram muito pouco. Quase não oram. Sabem tudo sobre a oração, sabem tudo sobre diversos assuntos, mas eles não sabem sobre orar. Eles não conhecem o Deus que eles adoram. E quando eu digo conhecer, eu falo no sentido experiencial da coisa, de experiência. Mais do que você ouvir falar, estudar sobre uma pessoa num catálogo, é você sentar com ela e conversar. A oração é você conversar com Deus e conhecê-lo e deixar Ele moldar a sua alma. Provavelmente, se você vive uma vida que nunca ora, você vai viver uma vida sempre desanimando. Você sempre vai enfrentar o desânimo espiritual. Mas Jesus ele já vai falando ali no verso 1. Olha, estou contando essa história aqui para vocês, essa parábola, justamente para que vocês não desanimem, mas orem sempre. E aí ele começa, no verso 2, e você pode me acompanhar aí se você quiser. Havia numa cidade um juiz injusto, um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Jesus ele começa aqui uma história onde ele quer criar um contraste na sua mente. Ele quer criar um contraste na sua audiência. Deus é alguém maravilhoso, mas ele está retratando alguém aqui que é muito mau. Alguém que não teme a Deus, que não se importa com Deus, não tem relacionamento nenhum com Deus, nem se importa com os homens, essa pessoa ela é má, terrível. Mas se ela é um juiz, significa que ela tem muito o quê? Alguém sabe dizer? Ela tem muito poder. Muito poder. Tente você falar qualquer besteira para um juiz nos nossos dias, para você ver o que pode acontecer. Ele pode lhe dar voz de prisão e você ser preso. Um juiz é alguém de muito poder nos nossos dias, como também era naquele tempo. E Jesus está falando aqui, olha, esse juiz aqui todo poderoso, ele é o completo contrário do Senhor que está nos céus, do Pai de vocês, do Deus maravilhoso e bondoso que está nos céus. Esse Deus, ele ama muito vocês. Ele ama muito a Igreja Batista Montese. Ele ama muito. Ele está aqui todos os dias. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, se você entregou sua vida a Jesus. Então esse Deus, ele é completamente diferente do juiz dessa parábola, e Jesus quer criar um contraste para nós. E aí então no versículo 3, ele vai falar de outro personagem. Qual é o personagem que ele vai falar agora? É o quê agora? Uma viúva. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Uma viúva naquela época era alguém sem ter muitos direitos. Alguém muitas vezes desprezada pela sociedade. E alguém que não tinha muito o que fazer. Hoje em dia uma viúva ela já sofre. Mas com a nossa época mais contemporânea, muitas delas às vezes têm dinheiro, às vezes vivem bem. Mas naquela época uma mulher ser viúva era algo muito difícil. Então provavelmente ela também era pobre. Provavelmente ela passava por muitas dificuldades. E somente havia uma pessoa que podia ajudar ela. Que era quem? O juiz. E ela vinha a ele diariamente: faz-me justiça contra meu adversário. O pedido dela era legítimo. Ela estava querendo justiça. Ela não estava pedindo dinheiro. Ela não estava pedindo nada grandioso. Ela só queria que fizesse justiça ao seu caso. E essa viúva aqui, vocês sabem quem ela representa? Ela representa nós. Nós somos como uma viúva que não tem nada a oferecer a Deus, mas que podemos nos aproximar dele. Que temos o caminho aberto até ele. E nós podemos ir dia após dia a esse Deus. Senhor Deus, venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
Faz-me justiça. E justiça nada mais é do que a vontade plena de Deus acontecendo. A perfeita justiça é a vontade plena de Deus. Então, faz a tua vontade acontecer. Me ajuda com o meu problema. Me ajuda com a minha inquietação. Me ajuda com a minha adversidade. Faz-me justiça contra meu adversário. E aí o nosso texto, no verso 4 e no verso 5, vai falar que essa mulher ela ia até ele com frequência. E por algum tempo, esse juiz ele não deu a mínima para ela. Ela ia lá, falava, e ele, fala com minha mão, estava nem aí. E ela falando. E sabe quando você está com uma criança num shopping? Alguém às vezes tem um sobrinho, um irmão mais novo. Aí ela começa, na hora que chega, compra um sorvete para mim. Compra um sorvete para mim. Não, agora não. Não tem dinheiro. Não, na volta compra. Compra um sorvete para mim. Lá na 8ª vez, tá aqui o teu sorvete. E vai comer tudo. Vou comprar o negócio todo para você. A pessoa se irrita de tantas vezes a criança ficar perturbando. E da mesma forma, aquela viúva perturbou muito aquele juiz. Perturbou tanto, que ele falou assim, rapaz, eu não temo a Deus, eu nem me importo com as pessoas, eu não tenho amor nenhum no meu coração. Mas essa viúva está me irritando. Quer saber? Eu vou fazer justiça a ela, para ela me deixar em paz. Eu vou dar o que essa criança quer, para ela parar, porque eu não aguento mais, eu só queria um pouco de silêncio. E ela vem aqui todo dia. Tem alguns casais que têm, algumas mulheres que elas insistem tanto para os seus maridos fazer algo que o cara não aguenta mais. E uma hora faz. O cara faz irritado, mas faz. Aí já tem uma galera aí já dando uns olhos aí, conhece alguém, né? Eu sei que conhece alguém. Mas pela importunação, muitas vezes a gente consegue algo. E Deus está dando um contraste aqui para nós. Olha, se aquele cara que era mau, se aquele homem que era mau atendeu uma pessoa que não podia oferecer nada a ele, quanto mais Deus, que é bondoso, grandioso, maravilhoso, será que Ele não vai atender o pedido de vocês? Será que Ele não vai ajudar vocês com o desânimo que tem no coração, com as angústias que tem no coração de vocês? Com muitas vezes vocês terem dificuldade até para dormir, ficarem até tarde no celular, até desmaiarem de sono? Será que esse Deus ele não vai atender vocês? E essa é a nossa primeira lição de como lidar com o desânimo espiritual. Nós temos que entender quem Deus é. E quando a gente olha para esse texto, entende quem Deus é, e ele é o contrário desse juiz, a gente vê nesse texto que esse juiz ele não temia a Deus. Já o Deus que nós servimos, o Deus bondoso, o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, Ele é um Deus que ama profundamente a sua glória. Que Ele ama profundamente o seu Filho Jesus. E Ele faz tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. Então talvez você possa estar passando por uma situação que uma vez o João passou. João é um personagem da minha história. Que ele estava preocupado, ele chegava em casa, porque o seu tio estava muito doente. Ele estava muito doente e já tinham tentado de tudo para curá-lo. Os médicos já tinham tentado todos os tratamentos, mas o tio não melhorava. Ele já estava internado e tudo indicava que o seu tio ia falecer. E aquilo estava desanimando espiritualmente muito a vida do João. O sofrimento do seu parente desanimava a sua vida. Mas então João entendeu que o Deus que ele servia era um Deus que amava muito a própria glória. É um Deus que é um Deus cheio de amor e que quer glorificar o nome de Jesus. Então ele começou a orar a esse Deus e pedir, em nome de Jesus, cura meu tio. Ele começou a impor suas mãos sobre o seu tio doente e falar que em nome de Jesus que toda doença saísse. E Deus, que ama muito o próprio nome, atendeu a oração de João. Se você está desanimado e está diante de uma situação impossível, clame a esse Deus que é bondoso e que quer glorificar o próprio nome. Ore a Ele. Ore pelos doentes. Ore por aquilo que você já não tem mais esperança nenhuma. Mas Deus ele é capaz de fazer milagres. Creia num Deus de milagres.
Creia num Deus que é capaz de curar e de resolver aquilo que para você é impossível. Se isso está desanimando o teu coração espiritualmente, vá até Ele cheio de fé. Ou pelo menos vá com a pouca fé que você tem. Em Marcos 9, 24, Jesus ele encontra um homem que ele acaba de falar para esse homem, tudo é possível ao que crê, e aquele homem responde assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Eu amo esse versículo. Talvez seja um dos meus versículos favoritos. Senhor, me ajuda. Eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Isso marcou a minha caminhada muitas vezes. Eu, com a pouca força que eu tinha, eu ia até o Senhor. Senhor Deus, eu estou com pouca fé, mas me ajuda e realiza aquilo que é impossível para mim. Eu estou desanimado, estou desamparado. Senhor Deus, Tu é um Deus bondoso, glorifica o Teu nome aqui, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque Tu ama a Tua própria glória, Deus. Vá até Deus com fé e peça a Ele. Confie nele, porque Ele é capaz de derramar do Espírito dEle para resolver aquilo que é impossível para você. Esse Deus é diferente do juiz injusto. Ele é um Deus muito bom e que ama a sua própria glória. A gente vê também nesse texto que esse era um juiz que ele não se importava com os homens. O que é completamente contrário ao Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve, Ele ama muito os homens. Ele ama profundamente. Ele amou tanto os homens, como diz João 3,16, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos homens, para morrer por homens pecadores, de modo que todo aquele que crê é salvo. Deus, Ele ama profundamente a nós. E se um juiz que não amava ninguém atendeu aquela mulher, quanto mais um Deus que ama profundamente. A maioria de nós tem pais que são bondosos, limitados, mas bondosos. Do jeito deles, eles tentam proporcionar o melhor para nós. Se o seu pai é bom com você e te ajuda, ou algum parente que você vive, Deus, Ele é muito melhor. Ele é um pai que te ama muito e quer ver o teu bem. Às vezes na nossa vida, a gente pensa que Deus está contra nós, que Ele não nos ama, que Ele nos esqueceu. E isso desanima o nosso coração, porque as coisas não saíram como a gente esperava. Eu me planejei todo para sair no meu dia, para dar certo ali o meu negócio, para o meu trabalho dar certo, para eu atingir aquela meta. E aí, na época que eu estou lá, atrás daquela meta de trabalho, acontece um imprevisto e vai tudo por água abaixo. Rapaz, Deus só pode estar contra mim. Deus só pode não me amar. Deus só pode não querer meu bem, porque as coisas não vão do meu jeito. Será que essa é a verdade? Na verdade, Deus, Ele nos ama tanto que às vezes a gente nem entende. Lembra da criança que queria muito sorvete? Tem vezes que a criança escuta não. Porque ela já comeu sorvete demais e ela já quer ir para a terceira casquinha. Tem uns meninos que parecem um buraco negro. Quanto mais você dá, parece que mais quer. Mas às vezes eles têm que ouvir um não. Porque o pai e a mãe sabem o que é melhor. E da mesma forma, nós às vezes devemos ouvir um não, por amor. Porque Deus nos ama muito. E esse amor de Deus, Ele fez você nascer numa família específica. E quando eu digo uma família específica, eu falo de sangue nesse caso. E eu sei que alguns aqui enfrentam casas muito complicadas. Tem gente que já chega em casa e a mãe já está gritando. Menino, onde é que tu estava? Menino, tu fez aquilo ali? Fiz, mãe. E já começa, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tu nem pisou ainda, tu ainda está pisando o primeiro pé ainda dentro de casa, sabe? E ela já está falando tanta coisa. E aí a gente muitas vezes se ira, responde com grosseria, responde sem amor. Porque você sabe que tem aquela coisa que não é uma grosseria, mas você fala com uma frieza, sem amor nenhum aos seus pais. Você sabe que isso rola. Isso, às vezes, o teu relacionamento com teus pais pode te desanimar muito espiritualmente. E como a gente é um ser que é todo interligado, se te desanima espiritualmente, te desanima em todas as áreas. A vida fica difícil. Às vezes desanima até para ir para a igreja, para querer buscar mais Jesus. O Senhor Deus, Ele te pede e Ele te convida a colocar os teus pais em oração.
e falar assim: Senhor Deus, eis aqui a vida dos meus pais. Senhor Deus, eu sei que se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu seria pior que eles. Porque eu vejo o quanto minha mãe grita, então eu imagino que eu ia gritar muito pior. Então, Senhor Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Derrama do teu amor no meu coração para que eu possa amar meus pais, para que eu possa vê-los como pessoas necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. E aí aquilo que te desanimava começa a se tornar algo que você começa a testemunhar Cristo dentro de casa. Porque você começa a amar esse Jesus e a amar essa família que Ele te deu. Então, se você está desanimado espiritualmente, lembre que Deus te ama. E Ele te capacita a viver os desafios do seu dia a dia. Coloque diante dEle em oração. Coloque diante dEle aquilo que precisa ser colocado. E a última coisa que eu queria trazer nessa primeira lição é que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse juiz, ele atende essa mulher, essa viúva, porque ele se irrita. Mas com Deus é completamente diferente. Deus, ele nos atende por compaixão e graça. E a maior compaixão e graça que Deus nos dá é o privilégio de ouvir a mensagem da cruz. Porque Deus, ele nos criou para a sua glória. Nos criou para agradar o seu nome. Mas o homem, ele pecou contra Deus. Ele se desviou. Ele abandonou esse Deus de tal modo que ele se tornou completamente repudiado por Deus, porque Deus, ele é completamente bom e ele odeia tudo aquilo que é mal. Ele odeia o mal, ele não suporta, não quer nem ver, ele quer destruir o mal. E aí nós nos tornamos pecadores. De tal ponto que Jesus fala que quando a gente olha para uma mulher com cobiça, a gente já adulterou com ela no coração. Quando a gente sente ira ou ódio do nosso irmão no nosso coração, a gente praticamente já matou ele no nosso coração. E para vocês, o que vocês acham que merece? Alguém que é adúltero e alguém que é homicida. Será que essa pessoa merece o céu? Não. Essa pessoa não merece o céu. Ela merece o inferno, a ira de Deus. E o homem se encontrou numa situação onde ele não podia fazer nada para mudar isso. Mas Deus, em sua misericórdia e compaixão, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E Jesus, ele morreu numa cruz e não permaneceu morto, mas ressuscitou. Porque na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas e como Jesus não tinha pecado nenhum, ele ressuscita. Ele ressuscita e se torna fonte de vida para todo aquele que crê, todo aquele que entrega seu coração a Ele, que confia nele. Então, se você não conhece Jesus ainda, e você está passando por desânimos profundos, pode ser que você precise conhecer a Cristo. Entregue tua vida a Ele. Confie nele, porque os dias são maus. E você que está passando por um desânimo espiritual, mesmo talvez já conhecendo a Cristo, pode ser que você precise se reconectar profundamente de novo com Ele. Quem é que tem internet em casa aqui? O que acontece quando a internet cai? O que você já vai fazer? A primeira coisa. Vai fazer o quê? Ligar o roteador, religar o modem, né? Alguma coisa assim, né? Você já vai tentar reconectar o Wi-Fi o mais rápido possível. Da mesma forma, quando cai o nosso relacionamento com Jesus, busque reconectar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Essa ilustração não é minha, não vou pegar o crédito por ela. É de um homem de Deus chamado Fonseca. A gente se desespera tanto quando a internet falta, mas a gente não se desespera quando Jesus falta. E a gente fica lá desanimado. A gente não reconecta. Essa é uma noite que você pode se reconectar com Deus. Então, enquanto eu falo aqui, já esteja em oração e pedindo assim: Senhor Deus, me reconecta contigo. Aviva a minha fé. Ou seja, enche de vida a minha fé que estava morta. Aviva. Enche de fé, Senhor, e faz eu te buscar, te amar de novo, porque Tu é um Deus tão bom. Porque às vezes, Senhor, quando eu vacilo nos meus próprios pecados, eu coloco regras para me aproximar de Ti. Mesmo Tu sendo tão cheio de compaixão e graça, eu às vezes acho que é no meu mérito, é na minha força. Uma vez, o José, que é outro personagem da minha história,
ele é um cara que muitas vezes ele vacilava na pornografia. Pecava na área da pornografia. E muitas vezes quando ele pecava nessa área, ele falava assim, vixe, agora vai demorar um tempo ainda para engatar aqui de novo com Deus. Eu acho que se eu for hoje à noite para a igreja, não vai acontecer nada demais, porque eu estou vacilando tanto com Deus, que não tem como ele se manifestar ao meu coração. Afinal, eu estou vacilando, estou errando muito. E por causa do pecado repetido dele, ele começa a botar regrinhas e coisas que Deus não pediu. Deus não pediu. Se a gente peca diante do Senhor, a gente pode se arrepender o quanto antes e esperar que a graça e a compaixão dele se manifestem na nossa vida. Deus é um Deus gracioso e cheio de compaixão. E se os teus pecados estão te desanimando na caminhada, se aproxima dele para ele animar o teu espírito. Porque talvez a tua alma esteja cheia de sede e Deus está doido para derramar aquela, sabe aquela jarra de alumínio gelada com água? Chega, cai assim, ó. E metade agora deve ter ficado com sede. Sabe essa jarra? Deus, ele quer alimentar a tua alma, saciar a tua alma com ele, com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te avivar. Ele quer te livrar do desânimo espiritual, então vá até ele. Busque a ele. Deus, ele não está moldado pelas nossas regrinhas. Mas a gente tem uma expressão lá na nossa comunidade, que Deus, ele é um Deus selvagem. Ele faz o que ele bem entende. E da forma que ele quiser. Então mesmo que você tenha vacilado, pode ser que do nada Deus se manifeste com uma graça muito forte ao teu coração e te faça um homem novo. Uma mulher nova. Basta você se aproximar até ele com fé. Ore a ele. Esteja junto da igreja e seja animado espiritualmente pelo Senhor. Seja animado espiritualmente. Estejam sensíveis para o que Deus quer fazer. Recentemente, na última quinta-feira, tem um grupo de jovens meninos que se reúnem lá na igreja a qual eu faço parte. E a gente tinha combinado, o líder desse grupo tinha combinado ter uma liturgia no dia, ia compartilhar uma palavra X, e a gente estava lá sentado naquela roda, e um dos nossos irmãos, ele começou a tocar o violão ali, começou a tocar, Ricardinho aqui, que da nossa igreja, ele está lembrando o que aconteceu. Começou a tocar, começou a louvar, e aí, cara, a galera começou a sentir um negócio diferente. Aí esse cara que estava tocando, ele falou assim, mano, gente, Deus está colocando muito no meu coração que deu ministrar sobre graça e misericórdia para vocês. Aí ele começou a falar. Quando ele começou a falar, a gente começou já a se quebrantar. Daqui a pouco Deus também estava trazendo algo ao meu coração, eu estava falando. Enfim, a gente tinha planejado uma noite de um jeito e ela foi completamente diferente. E Deus, ele trouxe muito forte uma passagem ao meu coração. Que está lá em Lucas, que diz que os pastores estavam lá, cuidando dos seus rebanhos, e na noite que Jesus nasceu, anjos apareceram e manifestaram a sua glória. Eles não estavam esperando, mas Deus manifestou sua glória ali. E a gente também não estava esperando naquela noite, e Deus manifestou sua graça. Estávamos lá nos arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, e Deus se manifestou com graça e compaixão. Esteja sensível. Deus, ele quer se manifestar com graça e compaixão. E se você está hoje aqui nesta noite, e isso está tocando a sua alma de alguma forma, talvez já seja alguma das gotas de graça que vem da palavra de Deus. Elas já estão tocando o seu coração. Então, quando a gente entende melhor quem Deus é, isso nos ajuda a lidar melhor com o desânimo espiritual. E essa é a nossa primeira lição. Entender melhor quem Deus é, nos ajuda a lidar melhor com o nosso desânimo espiritual. E o nosso texto, ele continua. A gente chega no versículo 6, onde diz assim: então, o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acabei de contar para vocês uma história, uma parábola, e ela tem uma lição. Eu não contei ela aqui à toa, mas ela quer ensinar alguma coisa para vocês. Sabe quando a gente vê aquelas histórias da tartaruga e da lebre? Quantos lembram dessa história? No final tem uma moralzinha. Jesus está trazendo, olha, no final disso aqui tem uma lição de moral. E eu quero que vocês nunca desanimem, mas orem sempre, porque Deus é muito bondoso. E vocês não são qualquer coisa, não.
E aí ele vai falar no verso 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Vocês não são qualquer coisa. Vocês são os escolhidos de Deus. E Efésios, no capítulo 1, vai dizer que vocês foram escolhidos, aqueles que se entregaram a Cristo, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Foram amados pelo Senhor. Amados antes da fundação do mundo. E como diz Jeremias, quando tu ainda estava no ventre da tua mãe, eu já te via. Eu já te amava, te desejava. Então você não foi um acidente. Talvez seus pais tenham te tido por acidente. Como minha irmã, que nasceu em novembro. Vocês sabem a história de nascer em novembro? A maioria das pessoas no Brasil, elas nasceram em novembro. Não sei se vocês sabiam disso. Vocês sabem por quê? Carnaval. Então, muita gente nasce por acidente. Mas você não é um acidente. O Senhor Deus, Ele planejou você, ainda que seus pais não tenham te planejado. Ele te ama muito. Você é um escolhido dele. Você é um escolhido amado. E será que Deus não vai fazer justiça a você, que clama a Ele dia e noite? Será que Ele vai continuar a adiar a sua resposta? A resposta é? Não. Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Porque Ele nos ama. Porque se fosse no nosso tempo, não daria certo. Como também se Ele tivesse atendido algumas orações, não daria certo. Será que você lembra na sua história alguma oração que Deus não atendeu sua, que você fala assim, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tu me dizer não ter atendido. Sabe quando aquela menina, ela ora muito por um cara? Ela deseja muito namorar com um cara, ele é lindo, maravilhoso. Oh, Senhor, dá-me o meu José, Senhor. Dá-me o meu homem de Deus. E depois ela descobre que o cara era um laço. Não ia dar certo. Na época ela ficou até com raiva que Deus não tinha ouvido a oração dela. Hoje ela fala assim, Senhor, graças a Deus, tu é um Deus sábio, aleluia, amém. Ela agradece. Deus, Ele pode às vezes aparentemente demorar, mas Ele está fazendo tudo no tempo certo. No tempo certo Ele nos responde. No tempo certo Ele atende os nossos pedidos. No tempo certo Ele mostra o que é melhor para nós. E faz o reino dEle vir sobre a terra. Porque a justiça de Deus é a sua plena vontade na terra. Então Ele faz a sua justiça acontecer. E aí Ele vai dizer no verso 8. Eu afirmo que Ele lhes fará a justiça rápido. O Senhor não vai demorar, mas Ele vai fazer rápido. Mas então Ele termina com uma pergunta no verso 8. Mas quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, e quando Ele fala que Filho do Homem, Ele está se referindo ao próprio Jesus. Quando eu voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Do nada, Jesus ele fala de fé aqui. Ele não tinha falado nenhuma vez ainda de fé, e ele termina o texto dele falando de fé. Por que será? O que será que fé tem a ver com a história de uma viúva indo bater na porta de um juiz pedindo para ele fazer justiça a ela? Será que alguém sabe dizer? Qual é uma marca da fé? Alguém falou? As máscaras me atrapalham ouvir vocês. Ok, alguém falou, não ouvi, viu? A perseverança é uma marca da fé. Quando nós perseveramos, quando nós insistimos em algo no Senhor, isso demonstra que a gente está agindo com fé. E aí Deus fala, olha, vocês são escolhidos meus. Vocês são um povo chamado do povo da fé. O povo que não vive pela vista, mas vive pela fé. Será que quando eu voltar, quantas pessoas com fé eu vou encontrar na terra? Quantos homens e mulheres ditos de Deus dentro das igrejas eu vou encontrar vivendo uma vida de oração? Quantos? Que vão me amar profundamente, vão estar me buscando, clamando de dia e de noite. Quando ele fala clamor, ele traz ideia de intensidade. Vão estar intensamente me desejando. Quantos? Essa é uma pergunta para confrontar a nossa alma. Para a gente olhar para a nossa própria vida e ver assim, nossa, eu estou orando muito pouco. Porque Deus é tão bom. Tem feito tanta coisa boa por mim, me amado tanto, e eu tenho dito tanto não.
dado tanto trabalho. Sabe aquela pessoa que dá trabalho? Tem gente que dá trabalho. Aquele irmão que quando você vê, ele te liga e já está em outra enrascada de novo. Aí tu macho de novo, mas tu já está dando trabalho. A gente tem aqueles irmãos que são assim, que dão trabalho. Às vezes a gente dá trabalho diante de Deus. Parece uma criança birrenta. Dando trabalho. Mas essa última parte, ela nos leva à nossa segunda lição. De como lidar com o desânimo espiritual. A primeira é o quê? É entender o quê? Quem Deus é. A segunda é entender quem nós somos, a partir desse texto. E esse texto, ele fala que nós somos como viúvas. E que de alguma forma falam da nossa condição limitada. Da nossa pequenez. Tem gente que se acha muita coisa. Sabe aquele cara que já chega andando com aquele peito de galo? Vem andando, se achando a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele tem que lembrar que ele é como uma viúva. E ele deve se aproximar do Senhor com humildade. Com humildade. Porque ele é uma criatura de Deus. E sem o Senhor Jesus, ele é um pecador que merece somente o inferno e a destruição total. Mas esse texto, ele nos traz a ideia de que nós devemos nos aproximar de Deus com humildade. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente não se aproxima. A gente está ansioso, está em casa ansioso, preocupado com aquela prova que vai chegar, aquela entrevista de trabalho, tá já de um lado para o outro. Aí a primeira coisa que a gente faz, pega o celular, vê um vídeo, 2, 3, série da Netflix, série de não sei aonde, assiste, entretenimento, e o coração lá, perturbado. Não, eu estou aqui para relaxar, eu estou aqui para descansar, e não descansa, e fica naquele negócio perturbado. Meu amado, minha amada, se aproxime de Deus, por favor. Só se aproxime. Pega o teu celularzinho, fecha o celularzinho, bota ele de cabeça para baixo e vai orar. Somente isso vai acalmar o teu coração. Não é série nenhuma, não é celular nenhum, não é nada, é a oração. E o Senhor Jesus, ele fala em Filipenses capítulo 4, para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Mas antes, apresentar diante dele tudo aquilo que nos deixa ansioso. E ser grato por tudo aquilo que ele tem feito. Só que às vezes, além da gente nem se aproximar de Deus, a gente se aproxima às vezes cheio de razão. Bora, Senhor, não estou aguentando aqui. Me ajuda, que eu não estou aguentando. Me ajuda a resolver essa questão aqui do meu coração. Senhor Deus, já não estou aguentando, já estou querendo pegar no meu celular de novo. Estou preocupado, Senhor Deus, eu não me acalmo, eu já estou aqui. E chega cheio de razão para cima de Deus. Quando devia chegar com humildade. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, a primeira parte é exaltando o nome de Deus. Pedindo que o reino dele venha. Que a vontade dele seja feita. E aí quando a gente finalmente se acalma, vai devagarzinho. Aí o Senhor vai acalmando a nossa alma. Às vezes a gente que está virado por algo que aconteceu no nosso passado. Algo que desanimava muito espiritualmente a gente. Quando a gente vai diante do Senhor, Ele aquieta o nosso coração. Será que aconteceu alguma coisa na sua vida que não só te deixou ansioso, mas alguma coisa do seu passado que te deixou muito irado? Não era para ter sido assim. A minha vida só está desse jeito porque minha mãe me perturba muito. Meu pai não deixa eu fazer o que eu quero. E você fica irado. Acalma o teu coração no Senhor. José, ele sofreu muitas coisas. E quando ele finalmente reencontrou seus irmãos, que tinham o traído, que tinham feito mal para ele, ele pôde dizer com o coração agora tratado pelo Senhor: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E quando a gente chega diante do Senhor com humildade, Ele começa a lembrar: tudo que fizeram contra ti, eu permiti. Eu te amo muito. Seja humilde diante do Senhor. Calma. Deixa Deus acalmar teu coração.
Deixa Deus ele tratar as tuas feridas. Deixa Ele te animar espiritualmente. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Outro aspecto desse texto, que a gente pode ver também na questão, quando ele fala de nós, é que nós não somos qualquer pessoa, mas nós somos pessoas escolhidas. E se somos escolhidos por causa de Cristo, nós estamos limpos e sem culpa para entrarmos no Santo dos Santos. Nós temos dia e noite acesso a esse Deus. O Timothy Keller, ele tem uma ilustração engraçada, interessante. Que ele fala assim: quem é que teria coragem de às 3 da manhã acordar um rei todo-poderoso? Somente o seu filho que se aproxima da sua cama. Nós somos filhos. E nós podemos nos aproximar de Deus de dia e de noite. De dia e de noite, qualquer horário. Nós somos escolhidos, filhos amados. Mas algo que às vezes desanima espiritualmente o nosso coração é que a gente não tem uma identidade bem firmada. A gente parece que esquece que é filho. Esquece que é escolhido. E a gente fica sendo moldado por aquilo que as pessoas ao nosso redor pensam. Isabela é outra menina da minha história. Isabela é uma menina que ela ia na faculdade. E muitas vezes Deus colocava no coração dela evangelizar, dela participar de algum grupo evangelístico. Mas ela sempre pensava, meu Deus, mas o que vão pensar de mim quando eu falar de Jesus? Vai todo mundo se afastar. Vão me colocar de escanteio. Às vezes Deus também colocava no coração dela projetos, planos, sonhos de negócios. Só que ela muitas vezes deixava de fazer aquilo que estava no coração dela, que Deus tinha colocado, porque ela pensava, mas o que vão pensar de mim? O que a fulana da época do colégio, quando abriu o Instagram, vai pensar de mim quando ela vê? O pessoal do passado vai pensar o que de mim? A minha família vai dizer que eu estou louca. A identidade dela, aquilo que ela enxergava sobre ela estava baseando no que as outras pessoas pensavam sobre ela, ou iam dizer. Ela temia a homens. E a palavra nos fala para temermos somente a Deus. Termos uma identidade bem firmada no Senhor. Porque às vezes essas crises de identidade, esses conflitos de identidade desanimam a gente espiritualmente. A gente deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós, de evangelizar. De colocar os nossos projetos para frente. Então, algo que você deve pedir ao Senhor em oração e confessar para seus irmãos, para eles orarem por você, assim, meus irmãos, Deus, me ajuda a afirmar a minha identidade em Ti, a eu entender quem eu sou, a não agir baseado no que as outras pessoas falam, mas eu agir baseado naquilo que Tu fala sobre mim, naquilo que Tu pensa sobre mim, no Teu amor. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus e não aquilo que dizem sobre mim. Eu sou amado, eu sou santo e não aquilo que o pecado diz sobre mim. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Por isso que eu chamo a você, se você está longe ou se você nunca entregou a sua vida, a se entregue a Cristo. Confie nele. Ele faz nova todas as coisas. Ele firma a identidade que você baseou às vezes a vida inteira em outras pessoas, nele. E quando você tiver a identidade baseada nele, você vai ter um ânimo espiritual. Você vai ter uma vontade de viver para a glória do Senhor. De amá-lo profundamente, de manifestar a glória dele no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. Porque você não vai estar mais nem aí porque as pessoas vão pensar, mas você vai querer que o nome de Jesus seja conhecido. Uma vez uma irmã lá da igreja, ela falou, meu irmão, eu só não falei aquilo porque eu fiquei com medo do que iam pensar. Minha irmã, se você ficar com medo do que vão pensar, você nunca vai evangelizar. Você tem que ter ideia do que Deus vai pensar de ti. Você não tem que preocupar da sua reputação diante dos homens, mas da sua reputação diante dos anjos, diante de Deus. O que Deus pensa sobre ti? Será que existe na Igreja Batista Montese alguém que o Senhor pode falar, como ele falou de Davi? Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Eu procurei na terra inteira e achei um homem e uma mulher segundo o meu coração na Igreja Batista Montese. Anseie por isso, que isso anime teu espírito. Você é escolhido, você é filho. Isso deve animar o teu coração. E por último, algo que esse texto nos traz sobre quem nós somos e como isso nos ajuda a lidar com o desânimo espiritual,
é que nós somos um povo que vive pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por aquilo que o Senhor diz e não por aquilo que as circunstâncias mostram. Nós não somos o povo que para diante do mar que fecha, mas nós somos o povo que bate o cajado e atravessa o mar que se abre. Nós somos o povo que caminha sobre as águas porque nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Nós somos um povo marcado pela fé. E uma marca da fé é a perseverança. E eu pergunto, quantos aqui têm perseverado e tido uma vida de oração ativa para serem animados no Senhor? Para serem apaixonados no Senhor? Porque sabe o que pode estar acontecendo? Pode ser que esteja vindo alguém a essa comunidade, a essa igreja, no piloto automático. Reunião de domingo, toca, faz aquilo ali. Reunião de sábado, toca, faz aquilo ali. Mas cadê a paixão? Cadê o amor por Jesus? Cadê a fé avivada, cheia de vida? O desânimo espiritual está muito forte. E aí uma pessoa como essa, ela deve começar a orar ao Senhor. Pedir que Deus derrame da sua graça sobre ela. Que avive a sua fé. Uma coisa que você pode fazer, que pode te ajudar a iniciar uma vida de oração, é 1 hora antes de você dormir, deixa teu celular de lado e vai só orar. Só ore. Só fale com Deus. Só entregue teu coração a Ele. E veja o que Deus é capaz de fazer. Se você quer ver a sua igreja mais cheia de vida, de amor por Jesus, com Deus realizando mais milagres no meio dela, enchendo do Espírito dele neste meio, reúna irmãos para orar. Lá na nossa comunidade, a gente está vivendo um tempo muito legal no Senhor. O que foi que aconteceu? Um grupo de irmãos começaram a se juntar toda semana numa casa para orar. Olha, a gente tem que fazer mais pelo Senhor, a gente tem que ver Deus agir, a gente tem que começar orando. E aí começaram a se reunir para orar. 1 semana, 2, 3, 4, o grupo foi crescendo. Daqui a pouco descobriram que tinha outro grupo se reunindo em outro dia também. Daqui a pouco esses 2 grupos se juntaram, começaram a orar. E quem começou a participar disso, começou a orar junto, crescer no Senhor. Daqui a pouco, toda semana também estava tirando um dia para evangelizar. E estava lá evangelizando, e vendo Deus agir, e vendo Deus trazer fruto, pessoas se convertendo. Tudo começou na oração. Você quer ver a sua igreja transformada? Quer ver a sua comunidade transformada? Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus se entregando a Ele. Acha um irmão e fala assim, vamos fazer um pacto aqui? Vamos orar toda semana juntos? Nem que seja só eu e tu. Eu e tu, toda semana, junto, vamos orar. Tirar um tempo para orar. E começa a chamar outras pessoas, porque quem quiser, para orar também. Vê o que Deus vai fazer na igreja. Ele vai começar a avivar vocês. Ele vai começar a encher vocês do Espírito. Ele vai animar espiritualmente cada um de vocês. Tenho falado isso, por quê? Porque nós temos vivido isso na nossa comunidade. Deus tem sido muito bondoso para conosco. Tem sido misericordioso, amável. E tudo começa na oração. A oração vai te levar a evangelizar, vai te levar a amar, vai levar a tua igreja a ser mais apaixonada, todo mundo se envolver com muito mais fervor. Do mais velho ao mais novo, Deus começa a agir na igreja dele. Você é um povo que é chamado a viver por fé. Então, use dessa fé para buscar o Senhor. Como lidar com o desânimo espiritual? Primeiro, entendendo o quê? Quem Deus é. Segundo, entendendo quem nós somos. Se nós entendermos essas verdades, a gente vai viver uma vida de muito mais plenitude no Senhor. De muito mais alegria no Senhor. E o reino de Deus vai avançar através das nossas vidas. Nós vamos evangelizar em toda boa oportunidade. E o Senhor vai realizar coisas novas na Igreja Batista Montese. Algo que o Senhor tem colocado muito ao meu coração é a questão da unidade. A ideia da catolicidade. Catolicidade traz a ideia de universal. A Igreja Católica significa a Igreja Universal. A catolicidade do corpo de Cristo. Meus irmãos,
nós da comunidade Discípulos de Jesus precisamos de vocês também, para que a gente juntos possa fazer o reino de Deus avançar. Se vocês estão desanimados espiritualmente, sejam animados hoje no Senhor. Façam algo diferente hoje na noite, antes de dormirem. Busquem um pouco mais o Senhor. E deixem Ele transformar a igreja de vocês a partir de poucos corações. Pois Deus, Ele não precisa de muitas pessoas, Ele só precisa de um remanescente fiel, que busca Ele de dia e de noite. E que destrua o desânimo espiritual pelo poder que há na graça de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai santo, muito obrigado por essa noite. Senhor Deus, aviva essa igreja, Senhor Deus. Aviva o teu povo. Se alguém está desanimado espiritualmente, encontre ânimo em Ti. Se alguém não Te conhece, Deus Pai, que possa encontrar em Ti abrigo, descanso, alívio, ânimo para a vida em Ti. Senhor Deus, às vezes vem momentos difíceis na nossa vida que nos levam para perto de Ti e nós devemos ser gratos por eles. Perdoa quando a gente ficou triste, ficou magoado, ou ficou com raiva de Ti por momentos difíceis. Senhor Deus, nos livra do desânimo espiritual, nos enche de humildade, nos mostra quem Tu é e quem nós somos, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente vai ter um momento agora muito legal, certo? Você pode fazer onde você está. A pessoa que está ao seu lado no banco, se você está sozinho, sente perto de alguém, que vocês juntos possam agora fazer uma oração. Pode ser uma ou duas pessoas, agora não tem problema. Para que realmente Deus possa... Que essa palavra fique guardada em nossos corações. E nós não só a escutemos, mas também nós pratiquemos tal palavra. Certo? Então, tirem uns minutinhos, 5 a 10 minutinhos para vocês estarem orando, certo? E aí depois a gente volta. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, meu Deus, esse momento onde nós podemos ouvir a Tua palavra, Pai, meditar nela e assim, meu Deus, trazer aprendizado, meu Deus, e edificação para nossas vidas. Te agradeço, meu Deus, pela vida do Bruno, que o Senhor possa abençoá-lo, capacitá-lo, meu Deus, e guiá-lo, meu Deus, cada vez mais, que ele realmente possa ser uma bênção em sua igreja, meu Deus, e assim, meu Deus, a igreja ser edificada. Agora eu te peço também por nós que estamos aqui, e que realmente o Senhor possa fazer com que essa palavra venha ficar em nossos corações, e nós venhamos a praticá-la, Pai, nós venhamos realmente a aplicá-la em nossa vida. E se nós estivermos, meu Deus, passando por algum tipo de desânimo, meu Deus, em relação à nossa vida espiritual, que nós possamos buscar refúgio em Ti. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente encerrar, a gente vai convidar aqui os nossos aniversariantes, desde a nossa programação passada até hoje. Tem alguém que está visitando a gente hoje que aniversariou esses dias? Não, né? Ok, então. A gente vai... até um presentinho, uma lembrancinha. E agora a gente vai... Vou chamar aqui a Laira, para ela vai estar orando pela vida da Larissa. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã, da nossa amiga Larissa. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo continue a conduzi-la, Deus, e ser com ela, Deus, em todas as áreas da sua vida. Que ela possa cada vez mais, Senhor, enxergar Teu agir, o Teu mover, Deus, e que ela venha crescer, Pai, em graça e sabedoria, e que a Tua luz, Pai, possa resplandecer mais e mais na vida dela para alcançar outros. Nós, Pai, como Juban, louvamos e agradecemos o Teu nome pela vida dela nas nossas vidas. Eu te oro e te agradeço, ser com ela em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, pronto, o culto está encerrado. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada a cada um que veio, todas as pessoas, que a gente possa realmente colocar em prática, né? Eu sugiro que, com quem você orou, com quem compartilhou com você os desafios do desânimo espiritual, você se dispõe a estar perguntando para essa pessoa como ela está, você se dispõe a estar orando, cuidando do seu irmão em oração, tá? Então, é isso. Muito obrigada a todos e até daqui 2 sábados. Próximo sábado, desculpa.